Pronto, então veja, a parte da metodologia da outra Ana, eu coloquei tudo que foi usado com relação a teste estatístico, o procedimento da análise, né? Eu vou fazer o inverso, eu sempre consigo, eu prefiro começar com a análise em si, o resultado, depois voltar para aqui, para a parte do método. Perfeito. Depois que a gente já tem visto lá a aplicação do teste, né? Que tem um teste aqui quadrado que a gente aplicou aqui. Existem outros testes que a gente aplicou também aqui. O teste que vai para a independência, né? A gente aplicou também um teste aqui quadrado, o exame de Fischer. Teve um conjunto de testes que a gente aplicou. A gente vai falar um pouquinho depois, tá certo? Mas vamos lá. A análise ela começa fazendo aquela parte descritiva, né? Escrever o perfil dos pacientes que a gente está trabalhando. Então, de início, tabela 1 faz a distribuição do perfil pessoal e perfil clínico. E qual o perfil pessoal, qual o perfil clínico mais frequente, mais prevalente no grupo da professora? Veja, a maioria dos pacientes, né, é do sexo masculino, possui idade de 60 anos ou mais, o tempo de intubação que eles passaram é até 7 dias, então a maioria fica uma semana entubado, a maioria tempo de internamento na UTI até extubação, né? Ou seja, o de cima é o internamento na intubação, só intubação. E o de baixo é o tempo todo de internamento, né? Então, aqui, a maioria passa 7 dias entubado e a maioria passa 7 dias no internamento, na UTI até intubação, até extubação. Bom, o motivo clínico que levou o paciente, né, para a UTI, a maioria foi por motivo clínico, e o local de coleta, a gente fez a coleta em 2 locais, a maioria aqui foi no HC, né? Tivemos 7 do hospital do RAM. Bom, então, o perfil pessoal descrito, né? A gente sempre, quando verifica essa maioria, a nossa cabeça fala, a maioria morreu, a maioria faleceu, a maioria adoeceu. A gente pensa logo se essa maioria ela é significativa ou não, né? Porque se a gente falar assim, a maioria teve um perfil a gente pensa numa maioria muito grande. Mas é o que acontece, a comparação dessa maioria 62,37 está se baseando no tamanho da amostra, que é de 27 mais 16. Então, uma quantidade um pouco pequena de observações, e nem sempre, quando o percentual ele é alto, né, quer dizer que existe uma diferença tão grande das observações, né? Então, a gente aplica esse teste aqui quadrado para a comparação de proporção, principalmente para poder verificar, né, se esse percentual que ele é maior, se ele é estatisticamente maior, ou seja, considerando o tamanho da amostra que a gente tem, se eu posso considerar que, de fato, esse percentual ele é maior. Então, o que acontece? Veja, a maioria é masculino, mas veja que o p-valor aqui, ó, ele foi maior do que 0,05, né? O valor da significância estatística que a gente adotou na pesquisa. E o que acontece? Quando é maior do que 0,05, mesmo esse percentual sendo maior, esse p-valor está dizendo que o tamanho, né, de observações em cada grupo aqui, masculino e feminino, eles são próximos. Ele não pode garantir que essa diferença, essa maioria masculina, ela seria também encontrada se a gente repetisse a pesquisa, né? Lembrando que o que é a significância ou a confiança da pesquisa? A significância, a gente usa ela até 5%, né? E a confiança fica 95%. Por quê? Porque se a confiança, ou se eu repetir a amostra 100 vezes, né? Se eu estou usando a confiança de 95% na pesquisa, é que eu espero que o resultado que eu encontrar aqui, ele se repita pelo menos em 95% das amostras, né? Da repetição. Então, o que acontece? Quando o p-valor está maior do que 0,05, estamos dizendo o seguinte, ó, que pode ser que não aconteça, né, esse mesmo resultado em 95%, em sim 91%, né, que é a diferença desse p-valor para o valor do 100%. Então, ou seja, eu não posso garantir que com 95% de confiança, a maioria é masculina, infelizmente, né? Então, eu não posso determinar que essa maioria masculina ela é de fato significativa. Mesma coisa acontece com a idade, ó, 093. Foi 27 e 16, ó, 27 pessoas com 60 anos ou mais e 16 mais jovens, né? E o que acontece? A maior prevalência de idosos, mas essa maioria não foi significativa ao nível de 5%, né? O nível de significância que a gente adotou para a pesquisa. Veja, com relação ao tempo de intubação, já a situação muda um pouco. Por quê? Eu tenho 67% de pessoas que passaram até 7 dias entubados, né? E essa maioria, ela é significativa. Já aqui, ó, o que está me dizendo, Alessandra? Está dizendo que, se eu repetir a amostra, né?
100 vezes, em 95, com 95% de confiança, né, considerando 5% a significância, a gente vai ter 95% dessas amostras de repetição, tendo pessoas com intubação até 7 dias como maioria, né, como maior prevalência. Então, aqui foi significativa o tempo de intubação e foi significativa o motivo do internamento. Então, sua amostra acontece a maior prevalência de tempo de intubação até 7 dias e o motivo do internamento, motivos clínicos. E essa maioria, ela é significativa. No restante, ela não foi significativa. Opa, tem um aqui também, ó, o hospital, né, local de coleta. Então, é significativamente maior a quantidade de pacientes atendidos, né, no HC, né, fazem parte do HC, não do RAM. Então, são 3 variáveis, né? Tempo de intubação foi significativo, motivo de internamento e local de coleta. Alessandro, o que influencia isso aqui em ser significativo o que influencia na minha pesquisa, no resultado da avaliação do hábito e tudo mais? Veja, não influencia nada, né? É só para mostrar que tem pacientes que têm um perfil mais frequente dentro da sua amostra, tá certo? Mas aí ela pode, quando ela descrever, ela pode dizer, não houve diferença, né, do sexo, idade, tipo de internamento. Tipo de internamento, existiria uma diferença, uma influência dessa não significância ou significância se for um estudo experimental, né? A ideia inicial da gente no experimental tem 2 grupos ou 3 grupos, seja lá quantos forem, eles têm que ser homogêneos, né, no início, no momento basal. E aí, depois da aplicação, é que a gente encontra a diferença significativa, né? Então, o perfil do grupo de pacientes no estudo experimental, caso controle, né, o grupo caso, o grupo controle, melhor dizendo, né, a gente vai ter... é interessante que o teste não dê significativo no teste de homogeneidade, né, e pós-intervenção, aí sim aconteça a diferença estatística. Mas aqui no seu caso, que não é esse sentido, né, um grupo que vai receber a intervenção A e um grupo que vai receber a intervenção B, a gente está só analisando o grupo e verificando, né, a chance de ter a intubação para todos os pacientes, né, mesmo procedimento. Então, não há influência do fato de não ser ou ser significativo atrapalhar a sua pesquisa, tá certo? No perfil, né, no perfil. Doutor Milton quer falar, eu acho. Opa, doutor Milton, eu escutei não, mas vai falar. Pergunta aqui, esse motivo de internamento em UTI chama a atenção que estatisticamente ele é significativo. Mas então, quais seriam esses motivos clínicos? Eu pergunto aí para a Ana. Porque cirúrgico, obviamente, é paciente que passou por algum procedimento em bloco cirúrgico. Mas quais seriam aqueles motivos clínicos? Pacientes que são derivados do internamento da clínica médica? Eles vêm de várias clínicas. Todas as clínicas do HC que mandam da enfermaria para a UTI é motivo clínico. Entendi. E você tem essa lista de procedência desses pacientes? Tenho, eu acho que tenho como levantar isso. De que clínica está vindo? Isso, porque sabe que isso vai ser relevante também, porque se temos pacientes internados que são intubados e vão para a UTI provenientes da clínica médica, seria interessante determinar a frequência desses pacientes, porque assim esse indicador vai nos apontar, vai nos indicar a direção do serviço ou da enfermaria que aportou mais com pacientes críticos para intubação na UTI. Eu acredito que por isso saiu também a significância estatística é relevante. Então, veja que isso chama a clínica médica, ela tem uma frequência relativa maior que a cirúrgica, não é? Uhum. Sinceramente, esse é um achado para mim que me surpreende, que achava que era mais cirúrgico que clínico. Mas é porque a gente tem que levar em consideração que a nossa pesquisa exige que o paciente fique pelo menos 48 horas no tubo. E o cirúrgico não fica tanto tempo no tubo. Ele sai rápido do tubo. Então, ele não entrava na minha pesquisa, entendeu? Entendi. Então, o paciente que fica mais tempo no tubo, geralmente é o clínico mesmo. Sim, entendi. Sim.
Perfeito. Agora sim. Então, o motivo da diferença seja por conta dessa 48 horas, então, né? É isso. Então, isso tem que estar bem claro no momento da defesa, não é? Porque vão perguntar e tem que saber de onde sai essa relevância estatística. Então, aí, a variável que determinou essa significância estatística não é a procedência. Veja que eu estava errado também, eu interpretei assim, não é a procedência do paciente, mas sim o tempo de internamento e submetido a tubo. Outra, lá na apresentação, quando estiver fazendo a apresentação, a senhora já pode, no andamento da apresentação, falar, olha, foi significativo a variável tempo de intubação, a maioria até 7 dias, né? Motivo de internamento, o clínico foi mais prevalente, e o local de coleta, que é o HC, foi mais prevalente. A senhora pode até falar que o clínico foi mais significativo, né? Por quê? Porque um dos critérios é que o paciente ficasse internado pelo menos 48 horas. E, normalmente, o paciente que tem esse perfil de ficar 48 horas internados, ou intubado, é o clínico, entendeu? Aí é bom que já explica o porquê dessa significância estatística de diferença do clínico e cirúrgico. Perfeito. É isso? Agora o local de coleta, por que é significativo mais HC? Porque teve mais mesmo, né? Porque o H- só entrou no final para eu aumentar o meu N. Lembra que meu N estava pequeno quando eu falei contigo? Sim. Estava o quê? 17, aí tanto o doutor Milton quanto você disseram assim, está muito pouco. Aí eu fui pedir uma adesão e passei 3 meses lá, que não foi nem 3, foram 2, porque quando eu fui, teve 1001 problemas lá. E aí eu fui lá para completar, aumentar um pouco o N. Não, eles não correram iguais a coleta nos dois, não. Entendi. O tempo de coleta foi diferente. E os 7 dias é comum já, porque o esperado é que o paciente, né, fique pelo menos 7 dias, o mínimo possível de tempo intubado, né? Uma prevalência de até 7 dias. Perfeito. Isso. Vou dar continuidade, né? Então, a tabela 1, perfil clínico e perfil pessoal. Veja que a gente não falou de hábito da torta, a gente está só descrevendo o perfil do paciente, certo? Distribuição dos antecedentes patológicos. E é o que acontece. A gente tem aqui o SPA3, né? O SAP3, que ele traz aqui a média de 57,6 e de um padrão de 12,90. Eu não sei se esse valor SPA, é um valor bom ou ruim. Eu coloquei só a média aqui, mas eu creio que no texto que eu coloquei, que verifica-se que a média do SPA foi 57,6 pontos, com um padrão de 12,9. Mas não fiz avaliação disso, né? Se é bom ou ruim, porque eu desconheço. Mas esse valor médio, ele é alto, é baixo? Como é que ele é, doutora? Quem sabe melhor isso é a doutora Ladjane, viu? Doutora Ladjane trabalha com isso o tempo todo. Certo. Aí coloquei assim, que ainda a maioria dos pacientes não possuem antecedente de broncoaspiração e não possuem antecedente de pneumonia. Mas eu acho que caberia aqui talvez alguma fala desse SPA, né, ser um nível baixo, alto, ou é uma condição, né? Esse SPA, SAP. É a probabilidade de óbito. Esse SAPS é a probabilidade de óbito do paciente, que é levantado na admissão. Quanto maior, maior risco, é isso? Parece que é. Certo. Quanto maior, pior. Pior. E ele vai até quanto? É 100? Parece que vai até 100. Certo. Então, a gente está no meio, praticamente ali, a chance de óbito é metade, né? Nesses pacientes. Isso. Indo para 60 ali. Tranquilo. Mas é bom, né, doutora, se aprofundar nesse SAP aqui, para quando perguntarem o que é esse SAP. Aí você vai poder apresentar bem, certo? Mas ainda é perfil clínico, e aqui o que acontece? A gente tem a significância estatística da maioria ser não ter antecedente de broncoaspiração e não ter antecedente de pneumonia. Então, teoricamente, eu diria que são pacientes com condições clínicas boas, né? Não tem broncoaspiração, antecedentes, né? Não sei se antecedentes tem a ver com histórico, de temporal muito antigo, mas chegaram sem esses antecedentes. Bom, na tabela 3, a gente vai ver a distribuição dos fatores relacionados ao manejo da via aérea. Então, como é que foi feito esse manejo? Quais são as variáveis que a gente olhou? A primeira variável foi a equipe que realizou a intubação. Então, a maioria foi a equipe da UTI. A maioria também teve o evento que motivou, né? Foi o desconforto respiratório do paciente, né?
A extubação acidental, ela não ocorreu, a maioria não teve esse acidente de extubar. A intubação paliativa não ocorreu também, e a maioria apresentou a escala de Glasgow, acho que é esse o nome, na inspeção de 8, né? 8, e a maioria maior teve que 8. esse perfil, né, de escala de Glasgow maior que 8. E essa maioria é a maioria significativa. Veja que o p-valor aqui ele foi significativo. Desculpa aí, caiu minha internet. Botei a do telefone agora, para poder participar. Aí, todos foram significativos. Então, qual o perfil clínico, né, de manejo que é mais prevalente? Intubação pela equipe da UTI, motivo de desconforto respiratório, não acidente de extubação, não acidente de extubação paliativa e nem a extubação acidental. E também a escala de Glasgow maior do que 8 para a maioria dos pacientes. Então, todos significativos. Eu acho que é um paciente que tem um perfil bom, né, para uma situação clínica boa, né? Então, é isso que eu estava dizendo antes. Se lembra do começo que eu estava dizendo? A maioria dos pacientes tem tudo de bom. Então, para poder saber se um paciente com tudo de ruim, o abdatote ia dar certo, com um N maior, vai saber. Exato. Tá, foi isso mesmo que a senhora falou. E aí, o que acontece? Tabela 4, a gente vem analisar agora a situação, né, a parte do diagnóstico desses pacientes. Então, qual foi o diagnóstico apresentado pelos pacientes? Veja, eu coloquei o sim e não, né, para verificar o que é mais prevalente em relação comparando todos aqui. A doença cardiovascular é o diagnóstico mais presente nesses pacientes, né? A doença cardiovascular, o POI, que eu não sei o que é POI, mas... Pós-operatório. O pós-operatório. A doença oncológica apareceu com 32%. O que quer dizer 41%, 32%, 32%, 20% aqui? Quer dizer o seguinte, cada 10 pacientes, né, 4 aqui praticamente, apresenta doença cardiovascular. De cada 10, 3 apresentam o POI. Né? De cada 10, 3 apresentam doença oncológica. Então, o percentual dessa noção de prevalência, né? Agora, veja que a maioria, a parte da sepsis aqui, ó, a maioria, não só a maioria da sepsis, mas a maioria das doenças aqui, dos diagnósticos, a maioria não tem, ó, 58% não tem doença, 67% não tem POI, 67% não tem doença oncológica, a maioria não tem sepsis, a maioria não tem. Mas no texto eu coloco exatamente a leitura de quais foram os diagnósticos mais prevalentes, né? Então, a gente olha esse 41, 32, 32, para dizer, ó, dos diagnósticos que apareceram, os mais prevalentes foram esses. Não é que as pessoas, a maioria tem, foram os mais prevalentes, né, em relação à ocorrência, comparando com os demais, tá certo? Então, eu coloquei assim no texto. Veja, que verifica-se que os diagnósticos mais prevalentes são doença cardiovascular, com 41%, o POI, com 32%. Oi? Oi, Tomilton, falou? Pós-operatório. Falou. E o oncológico com 32%, certo? Aí eu falei que o teste de comparação de proporção ele não foi significativo apenas para o diagnóstico da doença cardiovascular, que é o primeiro. O que quer dizer esse teste aqui, Alessandro, não ser significativo? Quer dizer que a quantidade de pessoas que têm e que não têm, elas são próximas, são semelhantes. E isso aqui quer dizer o quê? Está apontando para quê? Que a doença cardiovascular tem uma prevalência de 41%, que não pode ser desprezada, ela é alta. Tanto que ela iguala ao grupo que não tem a doença, né? O grupo que não tem é a maioria, 58%. Mas o grupo que tem está chegando muito próximo ali, a ponto do p-valor, ele não dá significativo. Então, se tem uma doença que a gente encontrou com prevalência alta, chegando já a quase meio a meio, né? O p-valor não dá significativo, é a doença cardiovascular, certo? Então, as outras, a maioria não tem POI, não tem doença oncológica, não tem sepsis, não tem, e essas maioria de não ter, elas são significativas, né? Pegou a ideia? Então, se tiver, qual é a complicação que os pacientes têm e que a gente pode dizer, olha, foi encontrada essa complicação em uma prevalência alta, foi a doença cardiovascular. Cardiovascular. Mas ainda a maioria não tem, mas essa maioria não é significativa. Quer dizer o que é isso? Que é meio a meio. Então, metade dos pacientes possuem, metade dos pacientes não possuem. Quase, né? Estatisticamente falando, né? Pontualmente, ele sabe que é 58, 41, existe uma diferença. Bom, e na tabela 5, assim, o que a gente foi ver? A gente foi ver a questão das comorbidades. Então, em cima é o diagnóstico, né, do paciente, embaixo a comorbidade. O que a gente encontrou de comorbidade? Mesma situação, ó. Eu botei o sim, não, para verificar no sim quais são os maiores que aparecem aqui com maioria, né, comparar entre eles.
mas a gente vê que a maioria das comorbidades, o percentual maior foi do não. Ó, 53% não tem diabetes, 74% não é tabagista, 86% não tem alcoolismo, 100% não tem o DRGE, então a maioria foi não. Só que lembre, né, quando a maioria é não e o p-valor não dá significativo, isso quer dizer o quê? Que essa maioria que não tem e essa minoria que tem a doença estão muito próximos. Então, fica um fator, né, de alerta, que a diabetes e a hipertensão, ó, não foi significativo, então a quantidade de sim e não deles é muito próxima. Então, são doenças que são altamente prevalentes, né? Mesmo que não seja a maioria, mas pelo menos a metade, né? E a hipertensão ainda chegou a passar da maioria, né? Ó, 53% e 46%. Então, a maioria tem hipertensão, tem diabetes, ou melhor, tem hipertensão, diabetes a minoria que tem, né? Mas uma minoria e maioria não teve diferença significativa. Então, posso dizer o seguinte, veja, que o diagnóstico mais prevalente, preocupante, é a doença cardiovascular. Por quê? Porque mostrou uma não significância estatística que tem e não ter, então a quantidade que tem e não tem é muito próxima. E com relação à comorbidade, as preocupantes são a diabetes e a hipertensão. Por quê? Porque mesmo a diabetes, né, aqui sendo menor a prevalência do que tem e não tem, o p-valor não foi significativo, então a quantidade que tem é praticamente meio a meio. E né, ó, 20 e 23. Muito próximo. E o outro raciocínio que pode ter é o seguinte, é que hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares não interferem no hábito da TOT. Assim, não é por ter isso ou não ter que o hábito da TOT deu certo. Porque eles são, é como se fossem os que falharam, os que não falharam, são iguais. Nesses 3 itens. Inclusive, né, desse detalhe de essa doença vai interferir, então, no hábito da TOT ou na falha, a gente vai ter essa associação lá embaixo. Não lembro agora se deu significativa. Não lembro agora, mas está lá aquela tabela que a gente usou, está lá a associação desses fatores, né? Esses mais frequentes. Bom, a gente viu perfil pessoal, perfil clínico, diagnósticos e comorbidades. E agora, Alessandra? Agora a gente começa a olhar a variável de interesse, né? Que é a própria hábito da TOT. Então, a gente começa vendo aqui o tempo total de internamento em dias, né? O mínimo 2, máximo 23, a média de 6,7 dias e o padrão de 4. E o tempo de internamento na UTI, 2,24, 7,53, com o padrão de 5,16. Aqui é só falar um pouco do tempo de internamento, né? Como ficou o tempo de internamento desses pacientes. Para agora sim a gente começar a buscar, né, o ponto de corte ideal para o hábito da TOT, né? O hábito da TOT, ele foi um instrumento, né, elaborado pela doutora Ana, e a ideia é que a gente procurasse em que ponto de corte esse hábito da TOT tem maior concordância, maior sensibilidade, maior especificidade com a ocorrência da falha da extubação, né? Então, a gente está procurando um parâmetro, né? É um parâmetro novo, não é um parâmetro que já existia, né? A gente criou o parâmetro e procurou agora como é que eu faço para encontrar o ponto de corte de maior sensibilidade que esse instrumento, esse parâmetro tenha. Então, o que a gente fez? A gente pegou o hábito da TOT e foi fazendo um ponto de corte para cada valor que ele assumia. Ele pode assumir o 0, pode assumir o 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, até o máximo aqui que ele pode assumir, que é o valor 14, né? E o que acontece? Nessa variação de valor, a gente foi fazendo um ponto de corte, né, pegando a variável numérica, cortando no 0, se eu cortar no 1, e relacionando ele, associando ele com a extubação, né, bem-sucedida, que é uma das variáveis do banco, né, variável observada no banco, né, se o paciente no final tinha ou não uma extubação bem-sucedida. E o que acontece? O p-valor, né, dessa associação, quanto mais significativo, quer dizer que o hábito da TOT está se aproximando mais da realidade, né? Quanto mais associado com esse hábito da TOT, o ponto de corte ali no hábito da TOT, mais próximo da variável real, né? A variável desfecho. E veja que o p-valor, pessoal, quando a gente começa com 0, né? Ponto de corte 0, quanto deu o p-valor? 0,073. Quer dizer isso, o ponto de corte 0, aí quem tem até 0 e acima de 0, né? Até 0, se não me engano, me corrija, doutora, quanto maior o valor de TOT, maior a chance de falha, não é isso? Ou não? Ou é menor? Sucesso. Maior é sucesso, menor é falha. Então, o que acontece? Se eu cortar no 0, né,
Aí, maior é sucesso. Estou pegando um grupo que tem sucesso acima de 0, então 1, 2, 3 até 14, e até 0, grupo de falha. E aí, quando eu associo com a ocorrência do evento, não deu significativo. Então, se usar o 0, nem associação vai ter. Aí, não, vamos mudar para o 1. Aumentou o ponto de corte para o 1. Então, todo mundo que teve até 1 no Habitatot, ele é considerado como sendo falha. E aí, acima disso, sucesso. Associo com a ocorrência do evento, né? E aí, ó, deu significativo já. Já começou a encontrar a significância se a gente usar o ponto 1. Mas perceba que esse p-valor ele vai sendo otimizado, né? Ele vai diminuindo. Quanto menor o p-valor quer dizer o quê? Maior a associação, maior a relação entre o evento de interesse, né? Evento de desfecho, e o evento que a gente está criando para verificar, para estimar, né? O efeito de desfecho. Então, veja, no 7 é quando o p-valor atinge o menor valor, né? Ou seja, a menor significância, o menor erro possível é quando o ponto de corte ele chega ao valor 7. Então, o que a gente fez? Até 7, né? Vai ficar como sendo a situação de falha, e 8 ou mais, né? Quanto maior, melhor o desfecho, a não falha. Por que, Alessandro? Por que escolher esse ponto de corte? Porque foi onde encontramos a maior significância estatística com um evento real, né? A intubação falha ou não após o procedimento, né? O procedimento do acompanhamento do paciente. Pegou a ideia de como foi o processo, doutor Milton? Aqui? Foi um por um, repetindo, executando e associando com a variável de desfecho. Bom, com esse ponto de corte, né, a gente tem agora uma classificação. Até 7 falha, 7 ou mais de 7 não falha. E aí, na tabela 8, a gente começa a verificar agora aqui, ó, a falha, 0 a 7, quantos tiveram falha? 34%. Né? Daqueles pacientes que eu vi ali, a gente tem 34% de pacientes com falha. E a maior probabilidade de intubação bem-sucedida deu dia 14, 65%. Então, aqui já é considerando um ponto de corte 7, né? Um ponto de corte. E aqui, ó, a diferença significativa, ou seja, dentro do seu grupo de pacientes, a maioria apresenta uma intubação bem-sucedida. E essa maioria, ela é significativa, né? 65%. Bom, a gente também olhou, além do Habitatot, os parâmetros que criam o Habitatot. Né? O Habitatot é um instrumento que ele pontua para cada parâmetro, né? Depois soma-se a pontuação do parâmetro para encontrar o valor da escala. O que acontece? A gente olhou para cada parâmetro que cria é somado, né, para a criação do Habitatot, para verificar se existe um parâmetro que contribui mais, né, para um pior desfecho do Habitatot. O que acontece? Veja, o controle cervical, os pacientes que foram avaliados, né, todos os pacientes, no controle cervical foi o que apresentou menor média. Ou seja, ele teoricamente aqui, teria que contribui, né, de forma mais forte para um menor valor do Habitatot, ou seja, para uma falha. Né? Quanto maior a pontuação, né, a média desse item, né, maior é a contribuição dele para não falha. Por quê? Porque quanto maior o score, melhor o desempenho do paciente. Então, ó, quem contribuiria melhor aqui, teoricamente, seria quem? Abertura da boca, que é a maior média, né? Mobilidade de lábios, média. Esse aqui, ó, exposição são os que têm maiores médias. Então, esses parâmetros provavelmente contribuem de forma positiva para o paciente não ter uma intubação falha, né? E aí, os outros que são menores, né, 9, 5, 12... Mas, Alessandro, como assim menor? Porque, veja, o p-valor aqui não foi significativo. Ele não encontrou uma diferença de um parâmetro em relação ao outro pela sua média, né? Então, ele não está diferenciando se o controle cervical tem maior ou menor contribuição do que extras e assim por diante. Então, não foi significativo. E é o que acontece, né? A doutora Larijane teve uma ideia que foi muito boa. Qual? Será, né, que se a gente separar aqui o grupo que tem a pior situação e o grupo que tem a melhor situação, olhar em cada grupo separado, a gente encontra um resultado diferente em relação a esses parâmetros. Eu já fiz aqui a separação, veja. Deixa eu tirar aqui só para a gente dar uma lida. Veja, nesse grupo que teve intubação falha, né, a gente vem olhar agora a média em cada parâmetro. Veja que todo mundo ficou com a média bem baixa, né? Por isso que foi intubação falha, né? 0,7 pontos. Mas o que acontece? Veja, dentro desses parâmetros, o melhorzinho é 0,8, né? Então, não é tão melhor, não.
Assim, que teve pior, um resultado um pouco melhor foi o êxtase salivar, né? Qual o próximo que teve menorzinho? Esses três, né? Esses quatro aqui, ó, tudo 7,3. Então, teve um empate aqui, né? No grupo que teve extubação falha. Agora, no grupo que teve extubação sucedida, a gente vai olhar aqui também os parâmetros e acontece. Veja, nesses três aqui foram os melhores, né? Aliás, né? 161, 161, 154 e 150. Esses três aqui, ó. Foi a abertura de boca, mobilidade de lábios, ruído, acústico. Ruído, né? Aí esses foram os melhores. E o pior foi o controle cervical, né? 107. Foi o menor valor que teve na comparação desse. E com bem-sucedida foi significante, foi? Exato. Aqui, ó, Ana. eu tenho a falação no grupo que ele é, né, no grupo que ele é bem sucedido, a gente encontrou uma significância estatística na diferença na distribuição desse parâmetro. Deixa eu ver o que eu fiz. Deixa eu só ajeitar aqui a tabela e a borda. Pronto. Massa. Aqui foi significativo. Então, aqui, ó, tem valor do Friedman. Quando separou o grupo, né? No grupo de extubação falha, eles são semelhantes em tudo. Todos os parâmetros contribuem de forma semelhante para a falha. Agora, na extubação bem-sucedida, existe uma diferença significativa. O que eu vou ter que fazer agora, que eu não fiz ainda, é a comparação 2 a 2. Porque quando a gente encontra uma diferença significativa de todos, aí eu tenho que olhar agora se esse diferencia desse, se esse diferencia desse, se esse diferencia desse, entendeu? Para ver se tem algum independente, né? Primeiro aplica a comparação geral. Houve significância? Houve. Se houve, então vamos agora olhar 1 com 1, 2 a 2, né? Comparando 2 a 2. Aí vai ser comparação com 2 a 2. Esse com esses, depois esse com esses, 2 a 2. Eu vou construir a tabela para colocar aqui, né? Comparação múltipla, 2 a 2, para o grupo de pacientes com extubação bem-sucedida. Para ver se vai ter algum, né? Que realmente. Assim, vai ter algum porque o p-valor já foi significativo. Ó, tem alguma diferença aqui, Alessandro. Mas aí, onde é, né? Será, eu acho que esse é um 7, vai ter diferença com muitos. Mas talvez seja só ele, né? Talvez seja só ele, porque 143, 161, 154, 143, eles são muito próximos. Creio que não vai dar significativo, não. Mas esse aqui, eu acho que talvez. Aí que a gente vai conseguir dizer, né? Se é somente esse item que contribui muito para um pior resultado no grupo que teve extubação bem-sucedida, entendeu? Que contribuiu menos, então, para o sucesso, é isso? Contribuiu menos para uma extubação bem-sucedida, né? Certo. Aí a gente vai detalhar nessa segunda tabela, que é a comparação 2 a 2. Bom, na tabela 9, a gente começou a fazer agora a avaliação do instrumento, né? Do instrumento que a doutora Ana ela aplicou, a avaliação e acompanhamento da deglutição. Então, tem vários parâmetros, né? Nesse instrumento, e a gente verificou se esse item aqui, por exemplo, escala de Glasgow maior do que 8. O paciente teve quantos? 5, quantos não? Então, a gente fez uma avaliação, acho que a avaliação clínica também, né? Mas de todos os pacientes do grupo, para ver se esses itens foram ou não contemplados, né? Então, por exemplo, a maioria, qual o perfil da maioria? A maioria teve o Glasgow maior ou igual a 8. A maioria aqui, ó, 72, teve a extubação bem-sucedida. A maioria não teve a falha, extubação falha por excesso de secreções viárias superiores com sinais de ausência de proteção de VA. A maioria não teve falha por outras causas. A maioria, 100%, na verdade, não teve óbito, né? Então, o paciente foi a óbito por broncoaspiração. 100% não teve essa situação. 95% não teve aqui óbito por outras causas nas primeiras 48 horas. Então, morreram 2 pacientes, pelo que eu estou entendendo aqui, né? Isso. Morreram 2. Dados fonoaudiólogos, a maioria teve o quê? Realizada a avaliação estrutural, fisiológica e ou funcional da deglutição nas primeiras 48 horas. Então, 93% dos pacientes tiveram essa avaliação. A maioria, 97%, teve o quê? Diagnóstico de fono de disfagia nas primeiras 48 horas. A maioria não teve o quê? Aí é aquela leitura, né? Cada item foi analisado 1 a 1. Diagnóstico fono de disfagia leve. Ó, disfagia moderada, a maioria não teve, a maioria não teve disfagia grave. Então, leve, grave, moderada,
maioria não teve, foi feito o exame praticamente em todo, né? Aqui a maioria não teve o quê? Os sinais clínicos sugestivos de broncoaspiração, salivar. A maioria teve, ou foi realizado aqui no caso, o acompanhamento de fono nas primeiras 48 horas. A maioria teve a melhora da biomecânica deglutitória nas primeiras 48 horas. A maioria teve, não houve melhora grau de disfagia nas primeiras 48 horas pós-intubação. Não teve, né? A maioria foi sim, a maioria houve melhora, houve melhora. Mas não é significante. Assim, a maioria teve, mas vocês falam só a maioria e minoria, mas e a significância? Realmente, o que esse pergunta está dizendo é o seguinte, em que a quantidade de pacientes que teve melhora é próximo ao que não teve. Então, a maioria pontual teve melhora, né? Mas teve um grupo aqui que não melhora muito próximo do melhor. Então, é um parâmetro de risco aqui, né? É aquele negócio, né? Alessandro, mas não é melhor quando ela só falar nos significantes, não? Dizer Também, assim, não houve diferença nisso, nisso. Pode ser. Ela pode falar que, diante do resultado, né, verificou-se que foi significativo todos os itens, até porque só o significante, né? Só os que são menores que 0,01. Né? Porque aí, até uma vez, eu fiz um trabalho com uma pessoa, né, a pessoa levou para a revista, e o rapaz questionou exatamente isso. Ele disse, isso aqui não deu significativo, não fale sobre ele, não. Aí eu falei, tá, né? Eu falo que a maioria... Ou então, se falar, dizer que é igual, que não teve diferença. Exato. Eu pode falar, dizer que não houve diferença. Exato. Aí a pessoa, quando leu, ela fez, olha, não fale disso que não foi significativo, não, porque não é verdade que ele é maioria. Eu falei, então tá certo. Aí tirou o texto, né, modificou, só botou a maioria como sendo os que foram significativos. Isso, porque o que não for significativo, a gente não pode dizer que é a maioria, né? É só a maioria absoluta, né? Exato. Eu fiz a leitura da maioria absoluta no trabalho dele lá, né? Isso, certo. Aí, quando ele pegou, ele fez, olha, não é para dizer não, que isso não é verdade, não é significativo. Então, a gente teve que tirar. Mas está certíssimo essa percepção nacional, certíssimo. É melhor falar só das significativas, que aí sim a maioria é significativa, né? Tá. Bom, depois que a gente olhou, perfil clínico, perfil pessoal clínico, diagnóstico, comorbidade, o que mais? Entrou para o hábito, achou o ponto de corte. No ponto de corte do hábito, a gente classificou, né, viu a classificação dos pacientes e olhou cada item. E depois a gente viu qual foi a prevalência de cada elemento do instrumento, né, de avaliação que foi contemplado. Aí a gente vem exatamente para a parte bivariada, né? O que é a bivariada? Veja, a gente quer agora verificar se o novo exame, a proposta de exame, que é o Aptatot, ele tem uma qualidade, uma competência, né, de prever realmente a extubação bem-sucedida, né? No caso aqui, a extubação bem-sucedida ou não, né, é a doença, né, que é a não extubação bem-sucedida, tem como positivo o doente, e aqui é o não doente, né, tem a extubação bem-sucedida. E aí a gente quer ver se o Aptatot, esse grupo que ele chamou de falha, se a maioria desse pessoal bateu realmente com o não da extubação bem-sucedida, né? Ou seja, teve falha na extubação. Então, do total de pacientes que foram classificados como falha, 60% deles realmente tiveram a falha na extubação. Então, se eu fosse fazer só em termos de percentual, né, o exame consegue encontrar falha, realmente a falha em 60%, né? A extubação bem-sucedida, e confirmado aqui, a extubação bem-sucedida foi 89%, né, 9,3%. Então, se fosse só em termo percentual, seria 90% de confirmação, né? Mas o que acontece? A gente calcula a sensibilidade e especificidade, e aí a sensibilidade deu de 75%, e a especificidade deu 0,80%, né, 80%. Veja que o valor da especificidade e sensibilidade, eles são muito próximos, né? Então, o teste está mais específico do que sensível, pelo resultado que a gente encontrou aqui na comparação com a extubação real, né? Mas o intervalo de confiança desses dois estão muito dentro do outro, né? Esse 4,6, né? 4,68 está dentro do... Ele vem, né? Aliás, né, esse aqui está dentro do 4,68, ele vai para dentro do 4,68. Praticamente todo esse intervalo de confiança está dentro desse. Então, são praticamente medidas muito semelhantes. Eu diria que o teste ele é mais específico, né, porque ele é realmente 0,80, mas que é muito idêntico à especificidade e à sensibilidade deles. Certo? Então,
Ao meu ver, altamente positivo o resultado que o Abdatot, com o ponto de corte 7, né, que é o ponto de corte que a gente achou lá como ótimo, associando com a estubação. Com a estubação bem ou mal sucedida. E esse ponto de corte aqui, ele deu uma especificidade muito boa como exame de pré-diagnóstico, né, digamos, da estubação mal sucedida. Certo? Certo. Aqui eu descrevo, eu falo sobre isso, sobre o resultado, tal. Bom, aí a gente fez o seguinte, ó, a gente já viu que a sensibilidade e especificidade é alta, então ele pode e deve ser usado como um possível, né, previsão aí para a estubação mal sucedida. E aí a gente vai associar agora, né, os fatores, todos os fatores que a gente tem de perfil clínico, com essa estubação, né, com essa classificação do ABDA e com essa classificação do evento, né, ou seja, se ele realmente falhou ou não. E a gente vai ver se será que o mesmo fator que está associado ao ABDA também está associado à estubação mal sucedida ou bem sucedida? Essa é a ideia que a gente quer ver aqui. Veja, por exemplo, grau de disfagia. Quem teve leve grau de disfagia, pelo Abdatot, a estubação falha 0%. E a estubação real também 0%. Então, concordância total aqui do resultado para quem tem nível leve de disfagia. Moderado, pela classificação do Abda, 23%. E pela classificação, né, por evento real, né, a falha ou não, 17%. Muito próximo. Errou por um. Então, aqui classificou 4 pacientes como sendo estubação falha, aqui ocorreu com 3. Então, muito próximo, né? Severa, aqueles que têm nível severo de disfagia. Veja que aqui deu 50, aqui deu 31. O maior erro que existe, né, a maior diferença do resultado do ABDA com a estubação falha são para pacientes que estão em situação de disfagia mais grave, né? Mas, mesmo assim, o p-valor não foi significativo nem para cá, nem para cá. Ou seja, a disfagia não é um fator determinante para aumentar de forma significativa a estubação mal sucedida, nem pelo Abdatot e nem pela ocorrência real da estubação falha, né, da estubação mal sucedida. Então, a disfagia, que a gente pensou que tinha associação, agora eu acho assim, eu acho fortemente que tem a ver essa não associação talvez pelo tamanho da amostra. Pelo menos com a foto, né? Por quê? Porque foi quase significativo. Agora, isso aqui, não é só porque foi quase significativo, não. Vê o gradiente de crescimento, 0, 23, 50. É verdade. Então, aumentou para 25% de estubação. Se fosse um N maior, podia dar, né? Eu acho que o N aqui ele não bateu bem para a gente poder encontrar a associação. Já aqui foi 0, aí 17,31. Também demonstra o gradiente, né? O aumento da prevalência da falha quando aumenta o nível de disfagia. Agora, pelo amostra... Isso tem lógica, tem toda a lógica. Veja, aí tempo de intubação. Quanto maior tempo intubado, maior a chance de falhar a intubação. Veja, até 7 dias, 31% para o Abdatot, né? E para a ocorrência foi 20%. Mais de 7 dias, 42. Aqui foi empate. Nesse grupo aqui, que passou mais de 7 dias internado, intubado, os 6 que tiveram, né, a intubação falha pelo Abdatot também tiveram, né, classificação. Ocorreu, de fato, a falha na intubação quando foi realizada. Então, assim, muito semelhante o resultado que teve no um e no outro. Os dois foi não significativo. Alessandro, então, passar mais tempo internado, ou melhor, intubado, aumenta o risco? Veja, a gente percebe que aumentou de 31 para 42, mas não foi um aumento significativo, né? Aqui aumentou de 20 para 42, mas também o teste não se comprometeu em dizer que isso é significativo. Talvez até exista, mas é aquela questão, o tamanho de amostra acho que é o grande peso aí na questão dessa associação. Veja, tempo de internamento da UTI até a extubação. Quem passa até 7 dias nesse internamento total, 25% para falha na extubação. Mais de 7 dias, 50%. Dobrou a prevalência, né? Aqui, 18 passou para 43. Também aqui, mais que dobrou, né? Foi 3 vezes mais aqui, quase. Então, veja, existe percebe-se uma tendência de que aumenta o risco de falha na extubação por conta desse aumento do tempo de internamento. Agora, o teste não foi significativo. Não encontrou significância estatística nem com o Abdatot, nem com o evento real da mal extubação, né, da falha da extubação. Talvez o tamanho da amostra é mais um motivo para a gente não encontrar o que a gente
a mente da gente pensa, né? Aumentou mais de internado, vai ter problema, né? Enfim. Motivo de internamento na UTI, o clínico e cirúrgico. Veja, aqui o clínico, 37% falha na extubação, pelo abdatório, cirúrgico, 28%. Lá na ocorrência do evento, 34% e 14%. Então, os dois não significativos. Aqui, de fato, o motivo de internamento não parece ter muita... Porque, ó, 28 para 37 só aumentou 10%. Aqui aumentou 25%, foi o dobro, né? Lá, em cima, aumentou 3 vezes, né? Aqui, 14 para 34 até aumentou um bocadinho, né? 20%, né? E até o p-valor foi um pouco menor do que isso por conta disso. Mas o teste não encontrou significância estatística para esse tamanho da nossa amostra. O local, se o paciente vem do HC do outro hospital, tem alguma diferença? Ainda bem que não. Então, não é um hospital que influencia esse aumento do risco de falha na extubação. Se fosse, eu diria que o problema é a equipe, né? Na equipe que faz a extubação, né? Treinamento, alguma coisa desse tipo. Mas, em relação a isso, ó, não significativo, p-valor 1, p-valor 378. Antecedente de broncoaspiração. Quem tem esse antecedente, maior risco. Né? Aqui foi o contrário, na ocorrência real. Vê que interessante aqui. Ó. O grupo que disse sim, broncoaspiração, o Abda encontrou nele. Eu acho que é porque dentro do Abda tem uns parâmetros com relação à broncoaspiração, né? Aspiração, eu não sei. Mas ele conseguiu captar aqui 3 pessoas que têm um risco de extubar, falha na extubação. Mas na prática, essa falha não ocorreu. A broncoaspiração não foi significativa em nenhum dos dois. Escala de Glasgow. Né? A escala de Glasgow ela foi bem interessante. Né? Por quê? Porque o grupo que teve o valor maior ou igual a 8, né, maior do que 8 na escala, 30% foi considerado como risco para extubação, falha na extubação pelo abdatório, e aqui 22%. Quem não tem essa escala de Glasgow maior que 8, 100% nos dois. Então, encontrou o mesmo resultado. E nos dois foi significativo. Então, de fato, essa escala, ela diz muito sobre o paciente. Se tiver um valor acima de 8, a chance de ter uma falha na extubação, ela é baixa, né? 30% e 22%, para qualquer um dos testes que a gente usa. Mas se ele não tiver essa Glasgow alta, quase 100% é certeza que ele vai ter uma falha na extubação, tanto pelo Abda como pelo evento, né, pelo evento da extubação mal sucedida. Doença cardiovascular, Alessandro, isso aí complica mais a situação. Veja, 38 para quem tem a doença, 32 para quem não tem. Então, muito próximo, tem valor não significativo. 38, 20. Então, também muito próximo, 18% só de diferença. E aí o p-valor não significativo. Então, doença cardiovascular, ela não é significativa nem para o abdatório e nem para a ocorrência do evento. POI, 21 para quem tem, 41 para quem não tem. Isso no abdatório. 7% para quem tem, 37% para quem não tem, pela ocorrência real do evento, né? A extubação real. Aqui quase foi significativo, mas não foi ainda. Nos dois, o POI não é fator determinante para aumentar o risco de mal ou a falha, né, da extubação. Doença oncológica, 35, 44. Então, ter ou não a doença oncológica, não muda muito, não. Pelo abdatório, né? E pela ocorrência real do evento, né, afinal, 21, 31. 10% de diferença também não significativo. Hipertensão. Ser hipertenso aumenta esse risco. Veja, o abdatório deu 47 para quem tem hipertensão, 20 para quem não tem. Quase nada para ser significativo, né? Assim, por pouco não foi. Então, o abdatório, ele pondera mais aqui a hipertensão como importante. Eu não sei se, não lembro agora de cabeça, outra, se aqueles parâmetros, tem algum parâmetro que capta essa ideia da hipertensão, né? Mas se... Não, tem não. Então, tem não. Porque no abdatório deu, e no real, né, quando foi fazer o exame, a extubação, a prevalência foi muito próxima, não teve muita diferença. E até estranho, porque a população parece ser igual. Se lembra que não tem diferença? Não teve. Isso, está quase meia-meia, né? Que não tem hipertensão. A minha cabeça foi assim, será que esse abdatório... A hipertensão é igual. Os que falharam, os que não falharam, hipertensão igual. Então, aí eu fiquei pensando assim, esse abdatório, ele deu quase significativo. Aí eu fiquei pensando no seguinte, que talvez aqui nesses 7 itens,
parâmetros tem alguma coisa bem relacionada, bem ligada à hipertensão. Não tem, né, Ana? Tem? Tem não. Tem não. Tem não mesmo. Né? Eu penso naquela relação hipertensão ligada aos parâmetros e automaticamente hipertensão com desfecho foi ligado por conta dessa... Pois é. Não, e nem pensamos nisso. Mas, enfim, não foi significativo. É. Mas o que o p-valor, né? Talvez alguém tenha essa visão também quando bateu o olho aqui, fazer, oxe, de hipertensão quase foi, porque não foi aqui, não foi lá. Aí vai ter que pensar na explicação. Eu não mostro para eles. Mas aqui não foi significativo. A hipertensão... Né, doutora? Eu não mostro, pronto. Mas como bateu foi porque 47 aqui não. O parâmetro daquele tem uma ligação com a hipertensão, aí está aumentando a relação deles. Diabetes, veja, 25 para quem tem, 43 para quem não tem. Aqui foi interessante. Quem não tem diabetes teve maior prevalência, mas nos dois, né? Tanto no hábito como também no... Alessandro? Ô, Tonilton, pode dizer. Estou pensando aqui em esse item de hipertensão sistêmica. Os valores, eles foram o instrumento da coleta. Ele tomou aqueles valores que estavam apresentados no monitor, não é, Ana? Foi aí que você copiou, não? Tá silencioso, Ana. Seu microfone está... Pronto. Agora. Estão ouvindo agora? Diga aí. Essa hipertensão eu peguei no diagnóstico de comorbidades que tem lá do paciente. Ele já é diagnosticado. Entendeu? Estava no diagnóstico. Sim, então, aí, por isso, o que estou pensando, porque essa diferença entre o instrumento de coleta e aquele segundo momento da real que Alessandro disse. Então, porque eu estou pensando na minha cabeça que aquele parâmetro que você colocou no nosso instrumento de coleta foi aquele parâmetro que traduz um controle real da pressórico desse paciente, não? E o outro, não sei, não sei qual foi a fonte desse outro dado. A fonte é a mesma, dos dois. Mas então, por quê? Estou pensando em uma explicação para essa. Ele está comparando com o instrumento Abdatot, um, e o outro está comparando só com o fato de ter tido falha ou não. Isso. Entendi. Ok. Agora assim, a minha curiosidade, isso é curiosidade de quem está olhando a cidade, não sei por quê, né? Aí isso aqui, minha curiosidade foi o seguinte, por que hipertensão, né? Apareceu o grupo hipertenso aqui, ele apareceu com a prevalência de 47, né? Pelo Abda. Porque o que é o Abda? O Abda são aqueles parâmetros, né? Aqueles parâmetros. Eles constroem o score ponto de corte 7, deu aqui uma prevalência de 47% dos pacientes que têm hipertensão apresentaram um score abaixo de 7. Aí eu fiquei pensativo, porque aqui deu 47, lá no evento real, né? Deu 34, né? Foi 34. Assim, são próximos, né? 10% de diferença só, 12, 13 é muito pequeno. Mas eu digo assim, aqui quase deu significativo e aqui não deu. Eu fico, oxente, por que tão forte a significância, né? Eu vou até conferir aqui, deixa eu conferir isso aqui. Que quando aparecem valores estranhos, a gente tem que fazer o quê? Tipo, puxar para análise. Porque vai ter, né? Foi um zero a mais ali. Ó, hipertensão. Deixa eu pegar o Abdatot, cadê ele? Aqui, Abdatot, 2 categorias. Vamos colocar aqui para rodar o exato, que quadrado. Porque era esperado que desse um valor mais parecido, né? Dos p-valores e tal. Vamos ver aqui. Pois é. Eu tô dividindo o arquivo, que eu estava fazendo a outra análise. Deixa eu fechar agora a tabela cruzada e dar ok. Pronto. Veja, 11, 12. Cadê? Aqui, ó, 11, 12, 4, 16. Isso mesmo. 47,8, isso mesmo, 52,2, 20, 80. Perfeito. O p-valor é 0,056. Isso mesmo. Então, não tem erro, não. Ele quase foi significativo aqui, nesse aqui não. Isso é um fator para se estudar depois.
para se pensar assim depois. Por Para quê, né? pensar depois, ó, aconteceu, em que isso está interferindo? Em que daquelas variáveis Isso, aquele essa PS. hipertensão pode estar interferindo? Para se pensar Pronto, depois, foi isso que eu pensei. Eu acho que a né? hipertensão tem alguma ligação, alguma influência ou no controle cervical, ou no êxtase salivar, ou na abertura de boca, ou na mobilidade de lábios. Pois é. Aí eu fiquei pensativo nisso, né? Que relação é que a gente tem com esse parâmetro que faz com que a hipertensão reduza, né? Lembra que lá a maioria é É de falha. Falha. Então, a hipertensão está reduzindo esses parâmetros aqui. Ou seja, a hipertensão como se tivesse influenciado na falha, não é isso? Isso. Isso. Esses parâmetros, exatamente. Assim, quase foi significativo, né? Eu fiquei curioso em saber por que essa tão proximidade, mas de fato não foi, né? Você só quiser na aula da apresentação, inclusive lá, não falar essa observação, mas assim, pode acontecer de alguém que tem esse olhar mais voltado para análise, quando bater o olho aqui, 0,56, gente, quase deu. Por que? Aí para a apresentação, né? Ou na pergunta. Trana, Aí por eu que? vou falar que alguém Quase lance foi. uma pesquisa para isso, porque eu não sei explicar. Pronto. Não, mas assim, vai pensando nessa relação aqui dos parâmetros Tá. com a hipertensão. Vai que daqui para lá a senhora encontra alguma coisa que isso aqui possa reduzir a pontuação daqueles parâmetros da escala, né? A pessoa Sim. pode falar, de fato não foi, não era nem para parar para falar aqui, mas eu fiquei curioso aqui, já disse a senhora que é muito próximo, e perguntei se existia alguma relação, se não tem, mas pensa assim, vai pensando devagarzinho, para na apresentação tomar um susto lá, quando alguém perguntar, ou se alguém perguntar, né? Talvez ninguém pergunte, mas alguém pode perguntar por que foi tão próximo do significativo. Que, inclusive, eu acho o seguinte, se aumentar o tamanho da amostra aqui, ele vai dar, eu acho. Pois é. A amostra aumentar um pouquinho mais, o p-valor vai ter mais, o teste vai ter uma ponderação maior do N. Aí por alguma razão, os hipertensos vão ser mais sujeitos à falha, né? Pode ser que seja. Sim. Exatamente. Mas veja que no evento real, isso não aconteceu isso. Então, por isso que é um fator do Abdatote, né? Exato. Tá. Eu acho que o caminho está ali, algum parâmetro daquele do Abdatote. Porque se fosse só a hipertensão, dava nos dois, né? Isso. O que eu esperava é 05, 05, 01, 5, 50, 61. Isso fica para o pós-doc, Diana. Vamos embora. Olha que a diabetes. A diabetes foi 25 e aqui 28,1. Aqui, ok. Por quê? Porque os dois identificaram a mesma coisa, o mesmo nível de relação, né? 205 e 281, muito próximo, o p-valor de cada um. Então, aqui, beleza. Mas aqui foi 56 e aqui 200. Então, opa, o que acontece aí nesse parâmetro, né? Tabagismo também não foi significativo, nem para o Abdatote e nem para... Ou seja, no final das contas, o que eu posso dizer? Que o mesmo parâmetro que foi significativo para o Abdatote, que foi a escala de Glasgow, também foi significativo para o evento real. Então, ótimo isso, ótimo, né? Aí veja o desenho que a gente está fazendo do Abdatote. No Abdatote, ele tem uma alta sensibilidade, alta especificidade. E, além disso, todos os fatores que estão relacionados, de fato relacionados com o desfecho real, que foi apenas um, né, também está associado com o Abdatote. Então, sua proposta de exame, de teste, ele é altamente sensível, altamente específico e consegue encontrar a mesma associação dos fatores, né, como o evento real. Entendeu? Consegue encontrar. Alessandro, eu vou te atrapalhar um pouquinho, porque daqui eu vou precisar sair. Aí eu queria perguntar uma coisa muito especial. Pode dizer, como não foi feita a validação interna antes do Abdatote, ele é um instrumento novo e que não foi possível ainda ser validado, fazer aquela validação interna. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente ainda não sabe se várias fonos diferentes, em vários hospitais diferentes, aplicarem o mesmo questionário, vai ter resultados com aquele capa parecido, significante, certo? Então, como a Ana pode defender isso quando ela escrever, que vai fazer essa validação em outro estudo, ou que ela procurou primeiro uma associação para depois fazer isso? Como é que, do ponto de vista estatístico, isso tem alguma lógica? Veja, no ponto estatístico a gente não tem. Por quê? Porque eu diria assim, que Dona Ana criou esse instrumento a partir de uma percepção prática, né, do dia a dia dela. Então, eu diria à banca o seguinte, que, olha, o instrumento que foi criado foi da minha vivência. Então,
é do fato, não é da hipótese só, né? É uma hipótese que é praticada todo dia na clínica lá, no serviço. Então, assim, a gente criou para poder verificar se existe uma relação. Encontramos a relação. Encontramos autossensibilidade, autoespecificidade, encontramos os fatores associados ao desfecho, também associados ao nosso hábito. Então, o próximo passo da gente é expandir, no doutorado, né, expandir essa análise para outros centros, né, outras clínicas, outros centros, para poder aplicar com mais pacientes, aumentar o tamanho da amostra e validar o instrumento com o público, né? Outros profissionais. Os profissionais da área. Então, assim, Precisamente, eu acredito que o segundo passo, depois desse momento aqui da defesa desse trabalho, é propor já essa validação para a Sociedade de Otorrino, para o fono, para a pessoa que trabalha nessa área especificamente. Mas isso acredito que já pode ser parte do doutorado mesmo. Um segundo momento, mas no primeiro, eu acho que até onde já se avançou, realmente é um instrumento que estatisticamente está mostrando que realmente tem um fundamento, não, para acreditar. Exato. Então, assim, a Alessandra, tem algo estatístico que a gente possa colocar para dar uma firmeza mais na parte da validação? Não porque não foi feito, a gente não fez. E não tem como dizer, é realmente assim, dizer aos pesquisadores que a gente encontrou 3 coisas importantes, né? Sensibilidade, especificidade e alta concordância dos fatores associados com a falha, também associados com o ABDA. E os que foram negados com a falha, com o evento real, também foram negados pelo ABDA. Então, tem todo um indício de que é um instrumento que promissor, né, para poder ser realmente aplicado, expandido, validado, e aí usado de forma padrão, né, no serviço, no futuro, né? Certo. Beleza. Certo, Ana? Porque aí isso deixa você forte para responder essa pergunta. Tá. Pegou a ideia? Tá gravado, tá vendo? Obrigada. Melhor, né? Que a senhora falando é melhor do que eu. Estou falando de forma estatística. Mas a senhora vai otimizar o processo da resposta aí para os avaliadores. Mas, assim, eu digo ao doutor, que o trabalho, assim, eu faço vários trabalhos de estatística, mestrado, doutorado na residência, mas o seu foi diferenciado. Eu nunca tinha pego um mestrado, assim, e eu trabalho há 10 anos com estatística, uma validação de um teste, né? Ou seja, criação de um teste, né? Para poder diagnosticar a falha de extubação. Muito bom mesmo. E vem da sua vivência. Não foi hipótese. Eu acho que é um trabalho lindo, como eu sempre digo, né? E é como você disse, Alessandra, ele nasceu da plausibilidade biológica e da avaliação prática, clínica, diária, né? Então, é um trabalho muito bom e muito útil. Esse trabalho, para mim, ele tem tudo de bom. Porque, além de tudo, ele vai ser muito útil para muita gente. Então, Ana, você está de milhões de parabéns. E, Alessandra, acho que você fez uma análise incrível, muito boa também. Eu acho que, para mim, eu digo sempre que eu vou nas anos de trabalho do pessoal, né? O pessoal chega, eu quero fazer uma descritiva simples. Eu estou aprendendo uma coisa? Não. No trabalho da doutora Ana, eu aprendi, né? Porque a gente vai construindo análise e ver que ali podia ser feito dessa forma. Opa, aprendi ali, nos próximos, né, que vem aparecer com o mesmo perfil, a gente vai manter o mesmo padrão. Então, assim, isso aqui para mim foi ótimo, porque eu aprendi a criar um diagnóstico, né? Eu nunca tinha feito, eu nunca peguei um trabalho que era um diagnóstico de um teste, né? Sempre o pessoal vem assim, eu tenho um diagnóstico e quero verificar a sensibilidade e especificidade. Isso é o padrão, já vem com o diagnóstico pronto. Aqui não. A gente fez esse passo a passo que eu nunca tinha feito em trabalho algum aqui, ó. Esse ponto de corte que a gente fez aqui, fazendo para o 0, fazendo para um, procurando, né? Procurando. Isso aqui para mim foi novo. Eu nunca tinha feito para nenhum trabalho. O pessoal já vem normalmente com o ponto de corte determinado, né? E a gente aplica a sensibilidade, especificidade e assim por diante. Mas esse procedimento aqui, e inclusive foi na reunião da gente, conversando, pensando que pode ser. Aí surgiu essa ideia, pode aplicar a associação, aumentando o ponto de corte aos poucos, né? Unidade a unidade, e vendo onde foi mais significativo. Foi ótimo, eu fiquei com a percepção de validação de teste muito maior do que o que eu tinha antes. Então, eu ganhei até com o trabalho dela em experiência, né? Estatística de análise. Muito bom. Agora, veja, falta só finalizar, doutora, essa parte aqui, doutora Ana. Eu vou acrescentar essa divisão, né? Que a gente dividiu para verificar, só nesse grupo, existe diferença? Não houve. Então, dentro do grupo falha, nenhum parâmetro se sobressai ou é menos
eficiente ou determinante para uma pior estubação. Mas num grupo de estubação bem-sucedida, foi significativo. Aí eu vou ter que buscar agora 2 a 2, né? Quais são os parâmetros que têm uma pior contribuição. Eu acho que vai dar só um, que é esse aqui, mas a gente vai testar 2 a 2 e verificar se existe diferença ou não entre eles. Minha gente, eu vou pedir licença para sair mesmo, tá? Desculpa. Doutora Lade, muito obrigada, viu? Foi um prazer, viu? Lhe conhecer, mas qualquer coisa que queira depois interagir, eu estou à disposição mesmo. Estou encantada aí com o trabalho, viu? Parabéns. Obrigada. Um abraço para a senhora. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau. Boa noite. Tchau. Oi, até mais. Doutor Milton, alguma inclusão a mais aqui o senhor acha? O que você está achando aqui do trabalho? Veja, diga aí. Eu acho que basicamente já a estrutura, a coluna vertebral já está feita. Aí o demais eu acho que deve ser já mais uma garimpada mais fina só dessa estatística aqui. Mas já dá para interpretar de uma forma geral já o trabalho. E agora esperar a banca trazer as considerações. Isso, a pré-banca, sim. Eu digo sempre assim, a gente não trabalha uma vez, 2, 3 vezes, a gente não consegue mais puxar coisa, né? Exatamente. Quando chega assim que lê, ó, isso aqui podia ser assim, aí já vem uma coisa nova. Sim. Eu acho que